Eu sou o professor Gustavo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema defensivo. Nesse primeiro vídeo sobre sistema defensivo, nós vamos iniciar com a movimentação de defesa para os ataques de extremidade, ou seja, os ataques que vêm pelo lado direito da nossa quadra ou esquerdo da quadra adversária com um ponta, e os ataques que vêm do lado direito da quadra adversária ou esquerda da nossa quadra com o oposto, tanto da rede como do fundo, ok? Então, quando eu explicar a defesa aqui do oposto, ela funciona a mesma coisa para o ataque que vem do fundo do oposto também, ok? E aí os ataques de fundo, pelo ponta do fundo, ou os ataques de central, eu comento no próximo vídeo. Então, se nós vamos fazer um posicionamento defensivo, a gente tem que pensar primeiro no nosso sistema de bloqueio. O sistema de bloqueio ele pode ser feito de forma simples, então é um bloqueador bloqueando um atacante. Pode ser feito de forma dupla, 2 bloqueadores para um atacante, ou triplo, 3 bloqueadores para um atacante. Como a gente está entendendo o sistema defensivo, nós vamos partir do princípio de um bloqueio duplo, ok? Que é o mais comum, é o que você consegue realizar mais vezes dentro do jogo, é o mais habitual, beleza? Então vamos começar aqui. Ataque de ponta do outro lado, ok? Se eu imaginar que eu tiro todo mundo da quadra aqui, ó, imagina que eu tiro todo mundo. Tirei todo mundo da quadra, não tenho bloqueio, não tenho nada. Esse cara, vamos colocar uma bolinha aqui, ó, que é onde ele vai atacar. Esse cara pode atacar para cá, para cá, para cá, para cá e assim por diante. Ele tem a quadra inteira para atacar, ok? Então o que o bloqueio vai fazer? Ele vai fechar algumas das linhas que a gente chama de trajetória. O bloqueio ele pode fechar as trajetórias paralelas, que são essas linhas que vêm paralelas à linha lateral. Elas saem de onde está a bola e vêm em direção mais ao fundo da quadra. Ou a trajetória diagonal, que são essas trajetórias que cruzam um pouco mais a quadra. Diagonais longas, diagonais médias e diagonais mais curtas. Ok? Então o bloqueio ele vai escolher fechar algumas dessas trajetórias. Ou as trajetórias paralelas, ou as trajetórias diagonais. Se eu defendo com um bloqueio uma trajetória diagonal, eu tenho que fortalecer com meus jogadores de defesa as trajetórias paralelas. E o contrário, se eu fecho com o meu bloqueio as trajetórias paralelas, eu tenho que fortalecer com minha defesa as trajetórias diagonais. Então vamos lá. Se a bola está vindo por aqui, o primeiro cara responsável a bloquear é o oposto. O central vai chegar junto para fazer um bloqueio duplo, ok? E aí eu vou ter na sobra o ponteiro da rede que não bloqueou ninguém, o líbero que está lá na posição de defesa inicial, o ponta do fundo que está na posição de defesa inicial, levantador que está na posição de defesa inicial. Nesse momento aqui, ó, eu coloquei o oposto fechando aquelas trajetórias diagonais. Se o bloqueio fechou as trajetórias diagonais, eu continuo tendo aqui, ó, a possibilidade de ataque nas trajetórias paralelas. Então eu preciso fortalecer com atletas essa trajetória paralela. Se a gente pensar nessa trajetória paralela, os dois caras que estão mais próximos dessa região, levantador e ponta do fundo. Então o que eles fazem? Levantador desloca para a linha, ok? E o ponta desloca aqui para o lado direito da quadra também. Com isso eu tenho um novo posicionamento deles para que eles façam a defesa da paralela. Beleza? Levantador saiu daqui e veio para a linha e o ponta que estava no centro veio para o lado direito. Ok? No caso, se fosse uma posição do rodízio trocada, poderia ser o oposto aqui no lugar do levantador e o levantador bloqueando aqui nesse momento. Ok? Com isso, eu tenho dois caras ainda para fazer a defesa das trajetórias diagonais. Beleza?
Se o meu bloqueio já está fechando as trajetórias diagonais, isso significa que eu tenho pouca trajetória diagonal disponível. Se eu tenho pouca trajetória diagonal disponível, quem vai fazer essa defesa é o líbero, que já está praticamente na região que ele vai defender. Ele só vai fazer o ajuste do corpo para o tipo de ataque que está vindo para lá. Então um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, ok? Mas ele vai manter basicamente ali aquele posicionamento virando de frente para a bola, de frente para o ataque. E o ponta que estava na rede, ele não pode ficar sem função. Já que eu tenho dois caras que desceram aqui para o fundo da quadra para defender a paralela, e eu tenho um cara que ficou preso aqui para defender a diagonal, eu tenho todo esse espaço aqui, ó, próximo do bloqueio, em que o atacante, se ele tiver qualidade técnica para isso, ele pode fazer uma largada. Então, já que eu tenho um cara que está na rede sobrando, eu faço o quê? Eu ponho ele para vir defender as largadas. Ok? Então, quando eu fecho a trajetória diagonal, esse é o posicionamento defensivo que eu tenho. Quem sobrou da rede, o ponta, vem buscar as largadas. Levantador, o oposto, que está na 1 aqui, vem para a linha, desce mais para trás aqui para fazer a defesa dessa paralela. O ponta que está no fundo vem aqui para a paralela também, para defender essa trajetória paralela, bem próximo aqui do levantador. E o líbero fica solto lá para defender a diagonal sozinho. Ok? Nesse caso, lembrando que o bloqueio fechou as trajetórias diagonais. Se eu fizer esse bloqueio fechando as trajetórias paralelas, aí eu faço o processo inverso. Imagine que eu pego esses jogadores e dou uma voltinha com eles na quadra no sentido anti-horário. Então vamos lá. Coloquei o oposto aqui, ó, mais próximo da linha agora, tá vendo? Tá fechando a paralela. Veio a ajuda do central. Então, as trajetórias paralelas estão mais fechadas agora. Eu tenho menos possibilidade de um ataque forte cair ali. Se eu tenho menos possibilidade, eu não tenho por que trazer um bando de jogador para essa região da quadra. Então, eu tenho que fortalecer as trajetórias diagonais. Elas sim vão ter mais riscos de acontecer nesse momento. Então o ponta que estava na rede, ao invés dele vir buscar a largada, nesse momento, ele vai descer para defender as diagonais também. Se ele desce para defender a diagonal, o líbero que estava na posição de defesa inicial não vai ficar do lado dele parado ali numa região. Então o líbero dá um passinho para trás aqui, 2 passinhos, e vem fechar essa diagonal junto com o ponteiro. Ok? Então eu vou ter um ponta e um líbero para defender as diagonais. Se eu tenho 2 caras para defender a diagonal, eu preciso de alguém para defender essa largada. Se na posição de defesa inicial meu levantador está aqui, ele é o cara mais próximo para isso. Então ele vem um pouquinho mais para frente aqui, ocupa espaço e fica responsável pelas bolas que podem ser largadas. E aí o fundo da quadra, toda essa região que o bloqueio está fechando, que eu tenho menos chance de ocorrer um ataque, o meu ponta do fundo dá um passinho para o lado aqui, talvez um pouquinho para frente ou para trás, dependendo do tipo de ataque. E aí esse cara sozinho se preocupa com esse fundo da quadra. Ok? Então na trajetória paralela, sendo fechada, quem fica responsável pela largada é quem está atrás do bloqueio. Quando eu tenho uma trajetória diagonal sendo fechada, que foi a que eu passei no primeiro esquema, quem fica responsável pela largada é quem sobra da rede e não participou do bloqueio. Como o bloqueio aqui é do lado direito, é o ponta que vem para a largada. Ok? E isso pode acontecer também para o lado contrário. Então se o ataque é do oposto, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Aí eu vou ter o ponta bloqueando, a ajuda do central, ok? Nesse caso, ponta está fechando a trajetória paralela, tá vendo que ele está próximo da linha lateral ali? Então, se fechou a trajetória paralela, quem fica responsável pela largada é quem está
atrás do bloqueio. Quem está atrás do bloqueio nessa posição é o líbero. Ok? Então o líbero vem ocupar o espaço aqui para defender essa trajetória, essa largada. Ok? O ponta do fundo, que está aqui no centro, dá um passinho para o lado, talvez um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Depende aí do tipo de ataque. E ocupa esse espaço no fundo de quadra. E aí, quem sobrou do bloqueio, desce para defender a diagonal. No caso, eu vou colocar o oposto aqui, ó. E o levantador, que já estava no fundo da posição de defesa inicial, dá uns passinhos aqui para trás, um pouquinho mais para o lado, e vem defender a diagonal junto com o oposto que sobrou da rede. Certo? Fechei a trajetória paralela, quem ficou atrás ficou responsável pela largada, fortaleci a minha defesa na diagonal e deixei meu ponta do fundo solto para buscar qualquer bola que caia aqui no fundo, mas com menos velocidade. Certo? E a mesma coisa se o bloqueio fechar a trajetória diagonal. O bloqueio fechou a trajetória diagonal, ó. Agora eu já tenho um espaço entre o ponta e a linha lateral. Quem faz a sobra do bloqueio vem para pegar a largada. Então o oposto que vem para dentro agora para pegar a largada. Ok? Levantador que estava aqui na posição de defesa inicial faz só o ajuste do corpo aí, virando de frente, indo um pouquinho mais para trás, para defender essa bola da diagonal, correto? Se eu tenho uma paralela aberta aqui, eu tenho que fortalecer essa defesa. Líbero, que estava na posição de defesa inicial, sai dali, vem para a linha, ok? E o ponta do fundo, que estava no centro, vem para esse lado esquerdo, para fortalecer essa defesa na paralela. E aí vem aqui junto com o líbero para fazer essa defesa na paralela também. Beleza? Então não tem muito segredo. Se eu imaginar aquilo que o bloqueio está fechando, automaticamente eu consigo pensar em como me posicionar dentro de quadra para defender. Beleza? Só relembrando, fechei trajetória paralela com o meu bloqueio. Quem estiver atrás fica responsável pela largada. Se eu fechar trajetória diagonal, a largada fica responsável por quem sobra da rede e não bloqueou. Beleza? Então essas são as defesas de extremidade, tanto pela ponta aqui, como pelo oposto do outro lado, ou o oposto vindo atacar pelo fundo. Beleza? Nós temos ainda as defesas de fundo B, quando ponta vem atacar pelo fundo da quadra e pelo centro. E nós temos as defesas ainda de central. Esse sistema defensivo para ataque de fundo e ataque de central eu faço num próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, deixar aí nos comentários que eu respondo. E se vocês curtiram, pode compartilhar aí. Obrigado.